O STF decidiu em tema de repercussão geral sobre a competência territorial dos juizados especiais federais. E nesse caso, a questão posta passa pela Constituição Federal, no artigo 109, que fala sobre a competência da Justiça Federal. Então, diz que, primeiramente, é competência da Justiça Federal as causas em que são partes a União e os desmembramentos da União, né? Entidades autárquicas, fundacionais e empresas públicas, né? Sociedades de economia mista são competência da Justiça Estadual, não atraem a competência da Justiça Federal, por exemplo, as ações contra o Banco do Brasil, certo? E já a competência territorial é disposta nos parágrafos 1º e 2º do artigo 109. O parágrafo 1º fala sobre a situação em que a União é autora e diz que, nesse caso, a competência territorial será a do domicílio da outra parte, né? Então, da parte demandada. Já nas causas em que a União é ré, aí a competência será a da seção judiciária em que a parte autora é domiciliada, no local do ato ou do fato, ou ainda no Distrito Federal. Então, a gente tem aqui o seguinte esquema, né? A União como autora, a competência será a seção do domicílio do réu. E, no caso dela como ré, a competência será a seção judiciária do domicílio do autor, do ato ou do fato, ou no Distrito Federal. Então, a parte autora vai ter a faculdade de escolher entre esses locais. Mas tem aqui um detalhe, porque a Constituição Federal fala em seção judiciária. E a gente sabe que a Justiça Federal ela se organiza em seções judiciárias e em subseções judiciárias. Então, a seção judiciária corresponde a um estado membro. Então, eu trabalho, por exemplo, na seção judiciária da Paraíba, subseção de Souza. E como vocês veem, a Constituição Federal não fala em subseção judiciária. Tendo isto em vista, o STF esclareceu já na súmula 689 que em ações previdenciárias a parte autora vai ter a opção entre a vara do seu domicílio ou na capital, que é o que a gente chama da sede da seção judiciária. Então, na seção judiciária a gente tem as subseções, que são como a Justiça Federal se interioriza, né? E na capital a gente tem a sede da seção. Então, segundo esse entendimento sumulado, quando a Constituição Federal fala em seção judiciária do domicílio do autor, na verdade, ela está permitindo a opção entre a vara do domicílio do autor, se ele mora no interior, então vai ser a subseção judiciária que tem competência territorial no seu domicílio, ou ainda na capital, que é a sede da seção judiciária em que está domiciliado o autor. E mais recentemente, o STF decidiu o tema 374, dizendo que essa faculdade de escolha também se aplica as demandas contra as demais autarquias e não apenas as demandas contra o INSS, que são as demandas previdenciárias, né? E sobre isso, ainda cabe eu destacar aqui que, na verdade, o parágrafo 2º do artigo 109, que fala dessas opções aqui do autor, ele fala apenas na União, né? Ele não fala aqui nas ações contra os desmembramentos da União, né? Contra as autarquias, empresas públicas federais e fundações públicas. Então o STF interpretou que aqui, quando fala em União, ele não está falando apenas na União, mas também nos outros entes que atraem a competência da Justiça Federal, e já tinha se posicionado nesse sentido quanto às demandas previdenciárias. Depois, no tema 374, diz que também se aplica às demais autarquias. E, a propósito, em matéria de mandado de segurança, isso também vem sendo aplicado, conforme precedente no recurso extraordinário 736.971. Então, havia um entendimento em mandado de segurança de que a competência é funcional e definida pela autoridade coatora. Então, antigamente se entendia que todo mandado de segurança, a competência territorial era definida pela autoridade impetrada. Então, diante desses precedentes mais recentes, passou a ser admitida a impetração também no domicílio do impetrante e não apenas no domicílio da autoridade. Então, em mandado de segurança, agora a gente tem essa faculdade do impetrante de impetrar no seu domicílio ou no da autoridade impetrada, que aí seria o domicílio funcional. Mas o assunto desse vídeo mesmo é o tema 1277, que é o julgado agora recentemente sobre os juizados especiais federais, porque
A Lei 10.259, que é a Lei dos Juizados Especiais Federais, trata no artigo 3º que é competência do Juizado Especial Federal processar e julgar as causas com valor da causa de até 60 salários mínimos, né? E, por sua vez, o parágrafo 3º diz que no fórum onde estiver instalada a vara do Juizado Especial Federal, a competência é absoluta. Então, ficou aqui a discussão se essa competência aqui, da localidade, do domicílio da parte autora, se essa competência exclui a competência da sede da seção judiciária. E o STF disse que não, ou seja, a legislação tem que ser interpretada de acordo com a Constituição. Então ele deu uma interpretação agora para compatibilizar isso aqui com aqueles entendimentos que eu já mencionei da súmula 689 e do tema 374, ou seja, a competência absoluta do Juizado Especial Federal diz respeito ao valor da causa de até 60 salários mínimos. Então, se a demanda tem valor da causa abaixo de 60 salários mínimos e está entre as matérias que são da competência dos Juizados Especiais Federais, porque tem algumas exclusões dessa competência prevista na lei, mas enfim, a competência do Juizado Especial Federal é absoluta, então a parte não tem escolha entre demandar no Juizado Especial Federal ou demandar numa vara comum, diferente do que acontece na Justiça Estadual, porque lá a competência do Juizado Especial não é absoluta, certo? Então, na Justiça Federal, essa competência é absoluta e é apenas sobre o valor da causa. Quanto à competência territorial, é mantida a possibilidade de escolha da parte autora. Então, ela pode demandar no seu domicílio, no local do ato do fato ou no Distrito Federal. E quando fala em domicílio, é a subseção da sua residência ou ainda na sede da seção judiciária, ou seja, na capital do estado. Então, a tese ficou assim redigida. O artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 10.259/2001 é compatível com a Constituição Federal, devendo ser interpretado no sentido de que a competência absoluta dos juizados especiais federais se restringe ao valor da causa, havendo a faculdade de escolha do foro pelo demandante na forma do artigo 109, parágrafo 2º da Constituição Federal. E antes de encerrar aqui, eu peço que, se gostar do conteúdo, clique no botão de curtir para você receber recomendações do YouTube de conteúdos como esse e também se inscreva no canal e ative as notificações para vocês serem avisados de novos vídeos. Aqui eu comento casos repetitivos do STF, do STJ e da TNU. Muito obrigado e até a próxima.